ayahuasca ela é um veículo, vamos dizer, né? Um veículo que te facilita o acesso a determinados estágios, né, de consciência. Então, por exemplo, né, existe, vamos dizer assim, dentro de nós, assim, uma fronteira ali, né, entre os terrenos da consciência e os terrenos da inconsciência. Né? Então, vamos dizer que a ayahuasca ela proporciona uma expansão, vamos dizer, dessa fronteira. Então, essa fronteira ela avança um pouquinho sobre os terrenos da inconsciência, né? Então, aumenta a nossa sensibilidade, né? Você sente aquela expansão, você sente uma conexão mesmo, vamos dizer, com o plano, né? Com aquilo que existe além daquilo que a gente percebe normalmente, né? Então, a gente percebe, né, determinados aspectos, né, principalmente até interiormente, mais do que exteriormente, né, que normalmente a gente não percebe. Então é esse acesso, essa expansão que a ayahuasca proporciona. A religião, a doutrina em si, ela dá a base, né, quer dizer, a gente não pode perder de vista que a ayahuasca ela é uma substância psicoativa, então ela altera, né, o nosso estado de consciência. E aí eu acho que o contexto religioso ele dá justamente a segurança, né, a segurança mesmo para que a pessoa possa viver essa experiência, né, transcendental de uma forma segura, de uma forma tranquila e de uma forma produtiva, né, enfim, né, que seja uma experiência que ela vá levar para o dia a dia dela, que ela vá, né, viver aquela experiência ali e amanhã lá fora ela vai ser uma pessoa melhor do que ela era antes, um pouquinho, né? Mas eu acredito que para se chegar, né, a ter uma experiência assim, a gente tem que, digamos, liberar as vestes, né? Soltar as travas, as couraças, né? Para conseguir se conectar. Então, primeiro existe o processo da cura, né? Então, a gente experimentar a cura, né? E depois encontrar nossa natureza, que é a meditação. Lógico, ninguém vira santo também, né? Todos nós continuamos humanos aí e nessa condição com todo o direito de dar a nossa trupicada aí fora, né? Mas a gente não perde o norte, né? Não perde o norte, a gente sabe, trupica, cai, levanta, volta, limpa, né? Que isso é uma coisa importante também da medicina, da ayahuasca, é proporcionar essa limpeza, né? Que às vezes, né, as diversas linhas também não carecem, vamos dizer, de uma ferramenta para a gente se limpar, né? E a ayahuasca ela também tem essa propriedade aí que é fundamental. Aqui é uma fonte pura com água pura para beber. Aqui é uma fonte pura com água pura para beber. Se a sua sede é pra valer, só esta água vai te satisfazer. O Santuário Mayananda Mai, para nós, é como uma grande casa de recuperação. Eu consigo ver dessa forma. A nossa utilização da ayahuasca, dentro de todos os parâmetros, né, da sacralidade e da seriedade com a qual nós trabalhamos, é visto por mim como uma forma de reencontro do ser humano. É uma forma de terapia, vamos dizer assim. Então as pessoas chegam aqui como buscadores que são, e nós costumamos dizer que cada um que vem traz suas feridas abertas. E muitas vezes essas feridas são tratadas de uma forma equivocada. E as pessoas buscam, né, nas outras formas de se libertar dessas angústias, dessas amarras, de formas equivocadas, dentro dos seus padrões de fuga. E quando a comunhão da ayahuasca acontece, existe um confronto mesmo do ser humano com ele e com os seus problemas reais. Então, nós não somos meramente uma linha que propõe muita magia nos rituais, de maneira que você viva fora do mundo. Pelo contrário, nós entendemos que as coisas não mudam ao nosso redor, nós mudamos a nossa atitude, e o nosso trabalho é um trabalho que é bem além
daquilo que a gente pode imaginar no sentido de restabelecer essa conexão do ser humano com o seu meio social, com a sua família, não de resolver as coisas só dentro dele, mas fora dele. E aí então as pessoas começam a compreender através dessa terapia chamada ayahuasca, essa terapia sagrada, eu posso colocar assim, que às vezes o problema não está no outro, não está no familiar, não está na fuga, está nele mesmo. E a gente costuma sempre dizer que a cada ritual que nós fazemos no final de semana, na segunda-feira as coisas não vão mudar, nós vamos mudar. E é como se a gente recebesse assim uma grande dose de uma vitamina, de boa vontade, de gratidão ao que temos, para assim vivenciar melhor todas as oportunidades que nós temos na vida. Ela não alterou as minhas verdades dentro do cristianismo. Apenas, e talvez seja a grande contribuição da ayahuasca, ela me levou mais para o essencial do cristianismo. Por exemplo, as verdades da Bíblia sempre estiveram lá. E eu sempre achei muito fascinante, muito desejável, uma bênção de Deus. São Francisco, por exemplo, falar com o lobo e falar com os homens que queriam matar o lobo. Que a fera para São Francisco não era o lobo, mas os matadores do lobo. São Francisco falava com os pássaros. A ayahuasca possibilitou que eu tivesse a experiência de compreender os pássaros. Quando eu leio na Bíblia que as estrelas dançam louvando a Deus, eu penso que isso é uma linguagem poética. E a ayahuasca permite que eu dance com as estrelas para adorar a Deus. Um dia, com a mente expandida sob o efeito da ayahuasca, eu, numa oração muito profunda, disse à Virgem Maria: muito obrigado, porque agora a senhora fala comigo. E ela me respondeu: eu sempre falei com você, antes você não me ouvia. Então, a ayahuasca, ela me ajudou a querer ser um padre melhor, porque ela também faz com que eu tenha profundos exames de consciência, com que eu repense atitudes, com que eu reveja coisas, com que os passos que eu tenho que dar nesse segmento de Jesus Cristo, eu sei quais são os passos, eu tenho a opção, o livre-arbítrio de dar esses passos ou não. Mas a ayahuasca tem me ajudado. E essa sua pergunta me faz pensar nesses grandes místicos, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Por que algumas coisas são comuns em Santa Teresa d'Ávila e não pode ser comum para nós? Se Jesus Cristo disse que seria igual, que nós veríamos maravilhas e faríamos maravilhas como ele via e fez. Faríamos até mais. As verdades estão ali. A ayahuasca ajuda a gente a ver essas verdades. E a verdade pode estar no budismo, no hinduísmo, nas religiões indígenas de matriz africana. As verdades podem estar até quando as pessoas dizem não crer em Deus. Porque nós cristãos estamos muito preocupados em servir a pessoa de Jesus Cristo. Mas ele disse, não é quem fica me dizendo Senhor, Senhor que vai para o céu, mas os que fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós o amemos sobre todas as coisas e amemos o próximo como a nós mesmos. A ayahuasca me ajudou a compreender assim. Seus sete flechas e os caboclos curadores trazem as essências da floresta. Seus sete flechas e os caboclos curadores trazem as essências da floresta. O que importa a opinião dos outros quando a gente vê o bem que está fazendo a todas as pessoas. Então a gente tem certeza do bem que está fazendo, do bem que está, a mudança que está havendo em vários amigos, irmãos que se tornaram. Então não importa, né? A gente sabe, até mesmo família,
né, que não entende, mas vai chegar o momento deles. E a gente tem que ter a sabedoria de saber que essas pessoas estão no momento delas. Então a gente tem que respeitar até isso. Eu costumo dizer, a ayahuasca é para corajosos, né? É igual psicólogo. Quem procura um psicólogo, ele tem que saber, estar preparado para ouvir a verdade. Um bom psicólogo, ele tem que te mostrar a verdade, não o que você quer ouvir. Então a ayahuasca, eu vejo assim, ela te põe diante do espelho. Porque não adianta você tomar a ayahuasca e não se trabalhar. A ayahuasca, ela nos proporciona ver onde é necessário se trabalhar, né? Então, se você tomar ayahuasca por tomar e não fazer a diferença na sua vida, então não adianta, né? É como qualquer religião. Não adianta também, como se fala, eu faço a semana todinha, eu apronto, erro, né? E vou no domingo para a igreja e pronto, tá maravilhoso. Deus perdoa os pecados. Aí na segunda-feira eu começo tudo de novo. Então não teve a mudança, né? E a ayahuasca, ela te mostra isso, né? Então você vivencia aquilo. Então é muito difícil, né? Para quem realmente não tem força de vontade para mudar, muitas vezes a pessoa toma uma vez e não volta. Eu sou da pequenina que vai e vem a te procurar. Eu sou da pequenina, mas te peço agora, faz de mim um mar cheio de amor, de muita humildade para todos amar. Após muitos anos, né, de tomar ayahuasca, eu me descrevo como uma pessoa muito diferente, né, muito mais assim, aberta para entender as pessoas do mundo, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que sofrem, as pessoas que têm assim, restrições com muita coisa, com o ser humano, com o seu irmão. Então dá um entendimento muito grande, enche assim, o coração de amor, de perdão, de paz, de harmonia, de tudo que é bom que Deus proporciona para nós. Dentro dessa bebida, a gente expande muito mais dentro do nosso ser, da nossa mente. Há uma diferença muito grande da Conceição antes do Daime e depois do Daime, né? Então, eu aprendi muita coisa, eu recordei muita coisa também, que eu tenho certeza que foram coisas assim de outras vidas, que vêm à tona, né? Na encarnação presente, com todas as pessoas que tomaram a ayahuasca, isso poderá acontecer, né? Então, comigo houve assim uma diferença muito grande, houve uma realização espiritual muito forte na minha vida, que me deu assim uma garantia muito grande e certeza da nossa transformação aqui nesse planeta Terra, e que a gente vem de uma forma e tem que retornar ao mundo espiritual, né, de outra forma, melhor ainda, para poder o espírito ficar mais engrandecido perante o Deus, né, perante o nosso Pai. Me tocou começar a beber a ayahuasca no dia 15 de outubro de 1990, dia dos professores, e sou professora há 20 anos e fiz a primeira tese de doutorado em História no Brasil sobre o processo de ressignificação da ayahuasca, o processo de ressignificação desde os povos nativos até o seu uso religioso e urbano. E para mim, às vezes, foi muito difícil, mas um caminho necessário. Olhar para esse sagrado e para essa maravilha que, como participante, eu posso enxergar, experimentar e aproveitar como algo também humano, que se transforma ao longo do tempo, que vai se modificando e que vai ganhando novos significados, e não ver nisso uma diminuição, mas uma parte da vida. O reconhecimento da ayahuasca pelos brasileiros é um grande avanço, porque é um reconhecimento dos nossos pais e das nossas mães, dos nossos indígenas, do conhecimento que estava aqui muito antes dos portugueses e de todos os outros povos que nós recebemos com tanta alegria e continuamos recebendo de braços abertos. Então, é um reconhecimento também dos múltiplos usos que se podem fazer com essa substância, que para os indígenas sempre foi sagrada. Só na Amazônia essa substância é conhecida por mais de 40 nomes, e são
São 40 significados distintos, 40 culturas. Então, é natural que em cada cidade, em cada religião, em cada grupo onde a ayahuasca vai sendo conhecida, ela vai se transformando e vai se adaptando àquele contexto. Como isso aconteceu no cenário amazônico, também vai acontecer dentro do mundo. E esse reconhecimento feito pela nação brasileira é uma maravilha que precisa ser vista e que também precisa ser vista no mundo, no contexto da legislação mundial. Nós sabemos que também existe uma exceção para a coca nas Nações Unidas, na Bolívia, pelo reconhecimento também do seu uso sagrado, e ao peyote entre os mexicanos, pelo uso que os indígenas fazem, caminhando 14 dias para encontrar com o que eles chamam o avozinho, o veado azul. Então, em cada planta, como diziam os indígenas, existe uma mamãe, existe uma alma, existe um espírito de sabedoria. Então, estavam aqui antes de nós. Um processo normal, natural e é inexorável esse caminhar para a cidade. Esse chá não pertence a ninguém, a nenhuma cultura. Ele pertence à humanidade. É uma magia, uma alquimia que veio para libertar o ser, né, o ser humano. Então independe da cultura, de onde surgiu. É claro que existe a fonte da floresta, que é uma coisa maravilhosa, mas aí foi trazida para o homem branco, não foi por acaso, porque já estávamos prontos para receber essa medicina. E logicamente, a nossa cultura foi incorporada naturalmente, mas as culturas, elas são até um determinado ponto importantes. A partir de um determinado ponto, você transcende todas essas crenças e percebe que somos todos um só mesmo, cada um na sua história, mas na verdade nada disso é muito importante diante da grandiosidade do salão dourado que você entra a partir de comungar o chá e seguindo nessa estrada, né? O ser divino sempre existiu dentro de cada um. Só que os véus que a gente vai colocando ao longo da existência, eles vão impedindo que a gente entre em conexão. E a ayahuasca vai tirando e mostrando. Olha aí, presta atenção. E aí acontece toda a magia. Existe uma conexão com a sua consciência maior, com o eu superior, com a consciência cósmica, queira ou não, acredite ou não. Entendeu? Por isso é que é chamado enteógeno. É uma conexão imediata com o ser divino dentro de cada um de nós. Se a pessoa não tiver, vamos dizer assim, uma exposição prévia a, vamos dizer, a espiritualidade no sentido mais amplo que pode acontecer no mundo de hoje, vamos dizer assim, mesmo assim a gente considera que a ayahuasca, né, cada uma das plantas sagradas, o mariri e a chacrona, são plantas maestras, plantas professoras. Então elas mesmo vão mostrando para a pessoa que costuma beber, não é que vai mostrar tudo da primeira vez, né? Mas a pessoa aos poucos ela passa a conhecer isso e passa a integrar essas experiências espirituais. E na minha história, a primeira coisa que eu descobri, que eu também não acreditava assim, muito em religião, essas coisas, a primeira coisa que eu descobri através da terapia que eu fiz foi a minha realidade como ser espiritual, né? Aquela coisa que, vamos dizer, que a gente tem uma roupa, essa roupa é um corpo, e quando a gente
sai desse plano, o corpo vai lá para o cemitério e o espírito continua a sua jornada. Então, geralmente, os ayahuasqueiros são reencarnacionistas, né? E eu descobri isso. Primeiro a minha existência como espírito e depois, puxa, mas existem outros espíritos maiores, existe Deus. Então foi dessa forma que eu me tornei, assim, vamos dizer, teísta, no sentido de acreditar que existe Deus, que existem seres de luz e tudo isso. Eu chamo a força da ayahuasca, chamo a força do amor, chamo a força da floresta, vem brilhar no interior. O que eu penso em relação a essa ponte que a medicina faz, no caso da arte, mais especificamente falando da música, no meu caso, ela realmente abriu o canal, ela abriu assim para que eu pudesse então conseguir entender melhor o que a natureza me traz, o que a natureza fala, diz, e nada mais natural do que a gente trabalhar numa tentativa de traduzir aquilo que a gente sente, aquilo que a gente recebe. Dentro do trabalho com a medicina, a gente faz a ponte. Então, assim, como músico, eu sou um instrumento também. Então, ela me colocou nesse espaço de ter uma consciência do instrumento que eu sou, para poder realizar para ser uma voz, para ser mais uma voz que a natureza traz, mas ser uma voz da natureza, né? Então, trabalhando como músico, antes da medicina, eu já tinha essa ligação, mas depois da medicina, ela me colocou num espaço de compreensão, de conseguir ouvir a voz que vem daqui da terra e do céu, e fazer essa ponte dentro do meu coração, e traduzir isso como um instrumento. Em 98, quando eu vivi essa experiência com o mestre Francisco, foi tão revolucionário que eu senti assim: morreu um homem, nasceu um outro. Não é mais a mesma pessoa. Algo dentro foi mexido tão profundamente que fez brotar de um agnóstico potencial, quase ateu, uma pessoa de uma espiritualidade que eu jamais imaginava. Então, todos estão sim buscando algo, só que às vezes eles buscam por um outro caminho. Então, o trabalho da Lua da Floresta é justamente resgatar essa busca, esse caminho, trazer de volta para o caminho da espiritualidade, resgatar o poder pessoal que cada um tem, mas que em algum momento se perdeu. Muitas pessoas falam, né? Ah, mas você só substituiu o vício, você deixou de usar cocaína, mas você comungou ayahuasca. Só que a maioria das pessoas que falam isso nunca presenciaram o que é um trabalho da ayahuasca, então eu não posso levar em consideração. Porque o que eu levo em consideração são histórias reais, fatos verídicos, de pessoas que realmente estavam à beira de uma overdose, de pessoas que realmente estavam comprando, gastando muito dinheiro com remédios antidepressivos e que hoje não tomam mais, de pessoas que realmente mudaram de vida. Se você estivesse fazendo essa entrevista comigo há 15 anos atrás, você veria a diferença do que é uma pessoa que usa drogas,
do que é um relacionamento dentro da família, do que é um relacionamento dentro de um contexto social, para uma pessoa que vai para um trabalho espiritual. Afinal de contas, qual é a religião dessa mulher? Né? Porque aqui nós ouvimos, desde das pujas budistas, né, a cantos africanos e umbandistas, né, louvores evangélicos, né, e todo tipo de música que nos traz elevação espiritual. Então, quem ouve, quem está fora, quem não conhece, realmente fica difícil saber, né? E como as pessoas precisam de um rótulo, né? Ela é dessa religião, ela é daquela religião. Deve ficar meio confuso. E a gente, né, respeita, né, a dificuldade que eles têm em lidar com isso, mas, como eu disse anteriormente, a gente se respeita acima de tudo. Eu sou técnica de enfermagem. E dentro dos olhares preconceituosos que eu já recebi nesse meio, teve um olhar, não foi do preconceito, mas da curiosidade, que foi um médico assim, muito íntegro, com que eu tive o prazer de trabalhar há alguns anos. E um dia a gente conversando, ele se tocou no assunto da ayahuasca. E eu comecei a falar da ayahuasca. Ele falou assim, você conhece a ayahuasca? Eu falei, sim, eu tomo ayahuasca. Ele falou assim, mas isso é droga? Eu respondi para ele, o senhor me conhece há quantos anos? Aí ele disse, mais de 20 anos. O senhor me acha uma pessoa drogada? Ele disse, de jeito nenhum. Então não é droga. Viver esse contexto com o vegetal é sentir a liberdade. A liberdade mesmo não estando nesse plano físico. Porque as religiões, como escolas que elas são, elas também têm a tendência de nos aprisionar, né? De querer tomar conta do meu livre-arbítrio. Né? E isso é uma coisa que cabe só a mim. Então, quando eu conheci o vegetal, para mim foi começar a derrubar essas paredes que as religiões constroem. Toda religião constrói suas paredes, né? E querem colocar todos dentro daquele mesmo, né, ambiente. E o vegetal não, ele derruba tudo isso e traz essa liberdade de poder estar, né, adentrando todas essas escolas, né, e tirando dessas escolas o melhor para mim. Eu tirei da minha vida a religião e acrescentei a religiosidade. Mas o enteógeno ele é muito crivador, ele exige de você que você seja você. Quando eu digo para você, em 98 eu vivenciei profundamente o sagrado, isso deu uma virada na minha vida, eu nunca mais pensei em ser agnóstico ou ateu. Mas eu não faço propaganda de Deus de jeito nenhum. Eu faço propaganda da consciência. Eu digo, é necessário ampliar a consciência. Porque a consciência é que te leva ao divino. E a espiritualidade é o único caminho evolutivo. Nós temos uma grande maioria de jovens. Muitos vêm para cá porque são trazidos para outros jovens. A nossa casa, graças a Deus, é muito aberta, né? Recebe as pessoas com todas as suas diferenças. Nós procuramos usar essa linguagem do jovem, procuramos realmente buscar criar os seres da nova era. Aqueles seres que não têm de forma alguma nenhum tipo de preconceito, conseguir contemplar o universalismo crístico, vivenciando um Deus que é muito maior daquilo que a gente imagina, preso dentro de uma caixa, um Cristo que abrange a todas as religiões, né? E é isso que nós somos, esse é o nosso trabalho.
tem uma certa marginalização, mas também tem assim essa busca da nova era, de uma nova forma de vida. A ayahuasca, ela acaba que, se você vai ver como está em busca de uma transformação, chega na ayahuasca, chega nos caminhos que a ayahuasca tem para apresentar, seja um caminho xamânico, seja um caminho dentro da doutrina, das diversos segmentos, né? União do Vegetal, Centro de Cultura Cósmica, o Santo Daime, então, né? Os santuários, as linhas xamânicas, né? Então, assim, é uma doutrina, é uma bebida, né? Que não é mais tão restrita às pessoas, né? Não está mais restrita. Todo mundo, é fácil chegar. Quem busca, chega, né? E assim, nesses várias abordagens que ela pode ter, e eu entendo que seja para poder atingir o maior número de pessoas, né? Que estão em busca. Água santa que liberta, vem matar a minha sede. Solte as amarras, quero navegar livre na tua corrente, ó dai-me. O autoconhecimento é que é a grande chamada. Está em contato direto com Deus. A confiança no sagrado. É uma libertação. Purificação. Verdadeira divindade que está dentro dessa bebida.